Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E vamos falar agora sobre o PL 247 de 2021, que tem como objetivo ajudar famílias das pessoas sequestradas e desaparecidas, a acharem seus parentes com o uso das tecnologias. O programa foi inspirado em um trabalho desenvolvido nos Estados Unidos que já ajudou a salvar 685 crianças em todo o país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado estadual Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Guga. Prazer falar com vocês, com todos os telespectadores das redes sociais, da TV Alesp, e falar sobre um projeto tão importante, que é o projeto de lei 247/2021, que é o Alerta Samuel. E lembrando que ontem, foi o dia 25, foi o dia do desaparecido, das pessoas desaparecidas. Agora, deputado, vamos começar explicando, por que o projeto ele chama Alerta Samuel? Alerta Samuel, porque o Samuel é um garoto que desapareceu e ele é da minha região e eu me sensibilizei muito com a família, com o sofrimento e com a busca dessa família. E eles não desanimam, eles não deixam de ter esperança de encontrar o Samuel. E na figura do Samuel, eu imagino que são muitas, milhares de pessoas que estão na mesma situação. De crianças, jovens, adultos, O Samuel desapareceu em 2017. Nós estamos em 2021. E a família deles participa da comunidade, do bairro. E a gente percebe a luta dessa família. Não perdem a esperança de encontrar o Samuel vivo. Ou então, de pelo menos saber o que aconteceu com o Samuel, que é a grande dúvida, a grande crueldade que se comete com as pessoas quando não se encontram, não tem uma solução. Então, eles já procuraram todos os meios possíveis. A polícia, fizemos reunião na Secretaria de Segurança Pública, fizeram cartaz, camisetas, divulgações, e o desespero é muito grande, Guga. Eu conto até uma história que, no final de ano, nós levamos o Sandro, a sua família, para passar o final do ano conosco, lá em Ubatuba. E essa história é interessante só para a gente perceber o desespero e o que a família é capaz de fazer. Eles ficaram 2, 3 dias lá com a gente passeava, a gente jogava, brincava de dominó, baralho, e de vez em quando a gente via que a mãe do Samuel saía lágrimas do olho dela. E a gente sabia que ela lembrava do Samuel que estava desaparecido. Eles vieram para São Paulo, passaram por Taubaté, foram abastecer o carro, e isso me sensibilizou muito, por isso que eu faço questão de contar essa história. E todo lugar que chegava e que chega, o Sandro e a família pergunta e mostra a foto do Samuel, vê se alguém viu o Samuel passar por ali. Se tem alguma notícia daquele garoto, com a foto dele. Abastecendo o carro no posto lá em Taubaté, um frentista falou para eles: olha, esse cara aqui não é desconhecido não, me parece que eu já vi essa pessoa andando por aqui. Imagina, em Taubaté, e eles moram na zona sul de São Paulo, lá perto de Interlagos, no Jardim das Embuias, Vila São José. O que o Sandro fez? Terminou de abastecer o carro, veio para São Paulo, deixou a sua família aqui em São Paulo, pegou o carro e voltou para Taubaté novamente e começou a procurar o Sandro, o Samuel, lá naquela região. Em tudo quanto é posto de gasolina, em delegacia de polícia, em escolas, em hospitais, em todo lugar. Só para você ver o desespero. Uma simples notícia de um frentista, que talvez até quis dar uma atenção para ele veio para São Paulo, andou mais de 150 quilômetros e voltou lá para procurar o Samuel. Então, esse alerta Samuel, como você falou, é baseado no alerta Amber, lá dos Estados Unidos,
que você cria um aplicativo para que uma grande quantidade de instituições e a população possa acessar, possa ter a foto do desaparecido, todas as características dos desaparecidos. E, com isso, tenha mais condições de ser encontrado essas pessoas. Então, o intuito e a iniciativa e a luta também das mães da praça lá de Buenos Aires, aqui da Praça da Sé, que todo ano se reúnem para procurar, para protestar muitas vezes, por questão política, de pessoas desaparecidas por questões políticas, mas principalmente pessoas que estão no seio da família e que desaparecem sem mais, sem menos, e a família nunca mais fica sabendo o que aconteceu com eles, como é o caso de Samuel. Por isso que eu usei também o alerta Samuel. Agora, deputado, todo ano quase 200 mil pessoas desaparecem em todo o país, né? O senhor tem essa iniciativa aqui na casa, mas na visão do senhor, o que precisa avançar em relação a políticas públicas para que cada vez menos a gente consiga diminuir, né, e o sofrimento dessas famílias aí, que o senhor citou vários exemplos e contou para nós aí a história do Samuel. O que a gente pode avançar em termos de políticas públicas, deputado? O Guga, hoje nós temos tecnologia para tudo. E não dá para conceber que, por exemplo, os equipamentos públicos da Prefeitura, do Estado e da União não tenham uma conexão, né? Que estejam integrados. E essa questão do desaparecimento também serve para outras políticas também. Então, não dá para admitir, a partir do momento que a família procura a polícia, o DHPP, e a partir do momento que é registrado um BO, imediatamente, começando pelos órgãos públicos, todos eles tenham, né, as características e divulguem o desaparecimento, no caso aqui dos desaparecidos, ou de sequestrados, ou de raptados, né? Então, essa integração, isso que é importante, esse que é o objetivo da família. E a população, no seu aplicativo, hoje todo mundo tem celular, né? Exceto onde não pega, que não tem internet, mas que quem queira acompanhar esse tipo de notícias receba um alerta imediato. Assim que for registrado o boletim de ocorrência, o DHPP coloca e a pessoa recebe. Muitas vezes o desaparecido está na frente, está entrando num estabelecimento e a pessoa vai descobrir que ele está nas imediações. Aí fica mais fácil para a polícia, para a família, para todos os órgãos de procura, né, para localizar essas pessoas desaparecidas. Então, a primeira coisa é usar a tecnologia que se usa para tudo hoje, para a gente fazer essa busca e que todo mundo possa contribuir. Os órgãos públicos e a população no geral. A iniciativa privada, do supermercado, onde tem grande circulação, né, parques, né, quem frequenta, de você imediatamente ter a acessibilidade e você receber a notícia que tal pessoa com todas as características está desaparecida. Eu acho que ajudaria muito e a gente resolveria muitos problemas de desaparecimento. Agora, deputado, o senhor tem conversado com seus colegas aí, como é que foi a aceitação desse projeto na casa? Como é que o senhor espera aí que a tramitação seja aqui na Assembleia Legislativa? A aceitação é sempre boa, né? Principalmente de um projeto que tem um potencial social como esse. O problema aqui é a tramitação e a demora. Aqui existe um acordo que a gente aprove pelo menos apenas um projeto por semestre ou anual. Então, não é de acordo com a importância do projeto, todos os projetos são importantes, mas esse tem um apelo muito grande. Então, o que a gente tem que conversar? Conversar com o presidente da casa, com os líderes partidários, com o líder do governo, para que a gente consiga colocar um projeto dessa natureza na frente de outros projetos, de outros deputados, que também são importantes. Mas esse é um projeto que eu acho que deveria ser aprovado, não o meu, mas qualquer projeto de qualquer um outro deputado, que tem um apelo tão importante como esse, por unanimidade, e que não precisasse entrar naquela fila de um projeto por semestre ou um projeto anual por deputado.
eu sou favorável quando tem um projeto importante, como as características desse aqui, a gente aprove sem entrar nessa cota pessoal de cada deputado. Então, vou trabalhar, vou lutar, vou começar a conversar com os deputados, principalmente com os líderes, para a gente aprovar, porque isso aqui é de interesse de todo mundo, né? Quem não conhece alguém da família, um parente, um amigo, né? E o sofrimento das famílias quando tem uma pessoa desaparecida e que procuram, mesmo viva ou mesmo a pessoa desaparecida, morta, mas que queira saber aonde que onde chegou o paradeiro, né? E eu acho que, mesmo com muita tristeza, quando a família descobre uma pessoa que foi desaparecida, mesmo que esteja morto, eles ficam mais conformados de que ficar a vida toda lutando sem saber o desaparecimento, onde que a pessoa está. Então, eu vou trabalhar, lutar para ver se os deputados consigam aprovar o mais rápido possível e o governo regulamentar, colocar em prática realmente, fazer funcionar, né, essa proposta. Deputado Enio Tato, aproveitando a sua participação e mudando de assunto, na semana passada no programa Tribuna Virtual, né, o senhor falou aí sobre a mudança de endereço, né, do restaurante Bom Prato da região do Grajaú para a cidade Dutra. Por que o senhor se posicionou contrário a essa medida? É importante o senhor esclarecer aqui para os nossos espectadores. Eu moro na região sul, na região ali do Grajaú, da Vila São José, há 45 anos, né? Eu não consegui entender, e a população menos ainda, como que você vai tirar um Bom Prato, um programa importante, né? Programa excelente do governo do estado de São Paulo, e olha que eu sou da oposição, de uma região populosa, carente, com muitos desempregados, como é a região do Grajaú. Não é o problema de transferir para a cidade de Dutra, que é um bairro a 5 quilômetros, 6 quilômetros, mas é você tirar daquele lugar. Só para você ter uma ideia, os telespectadores terem uma noção, tem 2 bairros aqui em São Paulo que são muito populosos, que sempre está na mídia, que é o Heliópolis e o Paraisópolis. Era como se você tirasse um Bom Prato do Heliópolis ou do Paraisópolis e colocasse na Vila Mariana ou nos Jardins. Só para você ter uma ideia, o impacto em termos de pessoas que necessitam. Na região de Cidade Dutra também é importante, a gente luta e tem projeto para se colocar um Bom Prato, assim como eu coloquei em Parelheiros, no Jardim Varginha, no Fundão do Grajaú. O problema é tirar de um lugar para colocar em outro. Mas tem notícias boas. O deputado Cauê Macris, que foi presidente dessa casa e hoje trabalha na Casa Civil, secretário, ele puxou essa responsabilidade para ele. E nós marcamos uma reunião amanhã, às 17 horas, para conversar sobre isso. E a notícia que eu tenho é que o governo do estado de São Paulo, tudo indica que não vai tirar o Bom Prato do Grajaú. Vai criar um novo Bom Prato na cidade de Dutra, mas vai manter o Bom Prato do Grajaú. E a gente quer que mantenha e que amplie, porque ali a população precisa, e precisa muito. São os aposentados que ganham pouco, que não têm dinheiro para comprar remédio, donas de casa, empregadas domésticas, pessoas que ganham pouco e que o dinheiro que eles ganham não dá para pagar aluguel, não dá para pagar as contas de luz, água, e não sobra dinheiro para comprar comida. E o Bom Prato atende isso. Pra você ter uma ideia, são 3 refeições. É o café da manhã, que distribui em torno de 500, né? Ao meio-dia, são 1.500, 1.600 marmitex, todos os dias, e a janta. Então, as pessoas se deslocam a pé, com criança no colo, para pegar esse marmitex. Então, era inadmissível de fazer essa transferência do Bom Prato para um local a 5 quilômetros de distância e numa região populosa e uma das mais carentes aqui da região metropolitana, da capital de São Paulo. Mas, felizmente, foi marcada essa reunião e eu acho que as manifestações que foram feitas lá no local, né, nas redes sociais, e o governo acho que está se sensibilizando e não vai fazer isso, essa maldade, essa crueldade com a população da região. Então, vai criar esse Bom Prato na cidade de Dutra, mas já temos a notícia que
será mantido no Grajaú, será reformado o prédio e no período da reforma do prédio será fornecida as marmitex, essa comida, através de um caminhão móvel e depois voltará tudo como está sendo atualmente, que é um belo de um serviço e um belo do programa do governo do Estado de São Paulo. O senhor traz notícia em primeira mão para o telespectador aí do Jornal da Rede Alesp. Provavelmente o bom prato aí do Grajaú seja mantido então, né, deputado? É isso que esperamos, é isso que primeiros contatos que a gente teve, algumas conversas, a notícia que chega para a gente, que tudo indica que teremos essa notícia amanhã, vinda do secretário Cauê Macris, que foi colega nosso aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Enio Tato, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade aí do senhor trazer as novidades do seu mandato. Muito obrigado, viu? Obrigado, Guga. Um abraço a todos os telespectadores. Conversamos com o deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, destacando aí um projeto de lei novo do deputado em relação a desaparecidos e pessoas sequestradas, o alerta Samuel, como ele bem contou a história, e também falamos aí do bom prato no Grajaú. E parlamentares paulistas aprovaram ontem, em reunião virtual da Comissão de Infraestrutura, alguns itens da pauta, entre eles um pedido para que um representante da Eletro Redes fale sobre a falta de luz em vários municípios no interior do estado de São Paulo. O repórter Fábio de Lima acompanhou a reunião. Vamos conferir o VT. Reunião em ambiente virtual da Comissão de Infraestrutura, presidida pelo deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, com pauta de apreciação de 9 itens, tem rápido desfecho, com 4 itens aprovados e 5 itens com pedidos de vistas. O deputado Alex de Madureira, do PSD, autor de 3 pedidos de vistas, fez questão de explicar os seus motivos. Item 3, o item 8 e 9. Tá? Só justificando, senhor presidente, só justificando, até para que, se algum colega se sentir, né, ofendido aí no nosso pedido de vista, é que nós solicitamos as secretarias que estão sendo convidadas para audiência pública ou para participar desses requerimentos aqui, como da Sabesp, aqui, o item de número 3, nós já estamos em contato com o nosso presidente da Sabesp, né, o senhor Benedito Braga, e também em contato com o secretário Alexandre Baldi e também com o secretário que está sendo chamado aqui, também o secretário Alexandre Baldi, para que eles possam marcar tanto a audiência pública como também se manifestarem em vir participar dessa comissão. O presidente da comissão, Jorge do Carmo, aproveitou o encontro virtual para conversar com os colegas deputados sobre a possibilidade de ouvir o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente da Alesp, presidida pelo deputado Caio França, do PSB, no que teve a concordância unânime de seus colegas. Eu queria conversar com Vossa Excelência rapidamente. A gente sabe que a cada 6 meses é regimental que os secretários das pastas de infraestrutura vêm à nossa comissão para prestar contas. Eu queria combinar com Vossa Excelência. Hoje eu conversei com o deputado Caio França, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e também a Comissão de Meio Ambiente e Infraestrutura tem o mesmo secretário, que é o secretário Marcos Penido. Eu conversei com ele da gente fazer uma reunião conjunta das duas comissões e convidar o secretário Marcos Penido. A semana que vem nós temos uma semana curta por conta dos feriados. Eu queria a anuência de Vossas Excelências para a gente combinar conjuntamente as duas comissões para fazermos uma reunião conjunta com o secretário Marcos Penido. E aí eu convidarei Vossas Excelências. De acordo? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Então, Excelências, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa nossa reunião da Comissão de Infraestrutura.
Aí você acompanhou os detalhes da reunião da Comissão de Infraestrutura aqui da Assembleia Legislativa. E segundo dados da Infotracker, organizada pela Unesp e a USP pela primeira vez em 2 meses, a taxa de contágio do novo coronavírus, chamada de RT, ultrapassou o teto do índice 1. Isso quer dizer que cada pessoa doente pode contaminar mais de uma pessoa. As maiores taxas foram registradas na região sul e nordeste, com 1,12, o que significa que cada 100 contaminados, eles podem passar para outras 112 pessoas. No sudeste, a taxa é de 1,01. Especialistas na área de saúde apontam que essa taxa precisa diminuir para que seja contida uma terceira onda de casos da Covid-19. E além disso, é urgente que o governo garanta vacinas para imunizar toda a população adulta até o mês de outubro. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta terça-feira testes do soro contra a Covid em humanos, após o Butantan submeter um novo protocolo clínico com as adequações necessárias. Agora o Instituto Paulista poderá começar a aplicação do soro anti-SARS-CoV-2 em voluntários da pesquisa. Segundo a Anvisa, a avaliação da proposta de pesquisa foi feita integralmente por ela própria, sem a participação de outras agências estrangeiras, já que as fases iniciais dos testes clínicos do soro serão feitas apenas aqui no Brasil. Como esta é a primeira vez que o soro do Butantan será testado em pessoas, isso exigiu à agência uma avaliação mais criteriosa dos aspectos técnicos e de segurança do produto. Segundo o órgão, até o momento, o soro foi testado somente em animais. A pesquisa foi iniciada no dia 24 de março, mas mediante a assinatura de um termo de compromisso que previa a entrega de informações complementares à Anvisa, que ainda não estavam disponíveis naquele momento. E o secretário de Estado de Saúde, Giancarlo Gorenstein, disse ontem, terça-feira, durante a prestação de contas aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, que o governo paulista comprou 1 milhão de testes rápidos para a Covid-19 e 9 milhões de kits intubação. Os kits intubação serão destinados a 369 hospitais do estado, que são referências no tratamento da Covid-19. Os suprimentos devem chegar entre os meses de junho e julho, segundo a secretaria. Atualmente são usados 3 milhões e meio de kits por mês no estado. Acompanhe os outros detalhes na reportagem da Melissa Araújo. Vamos ver o VT. A Comissão de Saúde recebeu em ambiente virtual o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein. O secretário veio prestar contas de sua pasta e apresentar aos parlamentares o andamento de sua gestão. Foram apresentados também o relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Sob a presidência dos trabalhos da deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, os deputados puderam ouvir as informações prestadas pelo secretário. Vamos começar a prestação de contas do quadrimestre Covid 2021. Esse repasse para assistência básica, agora a gente tem especialmente voltado à assistência básica de saúde. Nós temos, lembrando que a assistência básica é uma genética, uma disponibilidade do município, mas tem o apoio do Estado de São Paulo no sentido de ajudar, colaborar com os municípios no incremento à saúde. Então, dos nossos 645 municípios, todos recebem R$ 4,00 por habitante por ano, um pagamento estimado em 33,3 milhões apenas no primeiro quadrimestre. No Quali Mais, são elencados aqueles municípios com os piores indicadores socioeconômicos. Então, nós temos 424 municípios eleitos, com um pagamento de 10,2 milhões nesse quadrimestre, e um outro programa, que é o programa Sorria São Paulo, que é um programa voltado à saúde bucal, em que 411 municípios estão elencados, um valor por município de R$ 36 mil, um pagamento que totalizou 2,3 milhões nesse primeiro quadrimestre. Lembrando
que o município, como você de forma clara pode observar, pode estar recebendo os três repasses que são feitos no Estado para garantir uma assistência adequada. O secretário esclareceu aos parlamentares que São Paulo não teve problemas com kit intubação, como outros estados tiveram desde o início da pandemia. Aqui, nós tivemos uma preocupação muito grande no abastecimento de medicamentos pelo kit intubação, lembrando que o Ministério fez uma requisição administrativa para os fabricantes e distribuidores. Isso comprometeu sobremaneira os municípios a adquirirem essas medicações, lembrando que essas medicações são importantes tanto para a intubação, a sedação e o relaxamento muscular, são relaxantes musculares que permitem que esse indivíduo fique adequadamente sedado para a intubação acontecer e ter a sua resposta ideal. Porém, como vimos, houve um desabastecimento para esses municípios. Imediatamente, nós vamos falar na tela a seguir, que nós fizemos uma aquisição e viemos com aquisições pequenas e graduais, o que pôde, sim, acomodar os municípios no recebimento desses produtos, impedindo a desassistência e a humanidade. Assistência técnica, portanto, a nossa técnica médica, mas de forma humanitária, acolhendo a todos a esses pacientes. Próximo, por favor. Então, o que nós tínhamos até então, desde o início do surgimento do Covid, se criou na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo uma plataforma que nós denominamos MED-Covid-19, que eram exatamente medicamentos que eram usados nas ações dos pacientes com Covid, e, através disso, todos os estoques dos nossos hospitais da linha direta, de assistência direta, eram monitorados. Quando nós passamos a ter essa requisição administrativa, um desabastecimento desses municípios imediatamente, tanto as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que estão no escopo do município, bem como as unidades básicas de saúde, que também são de responsabilidade municipal, foram, então, arroladas nessa plataforma, o que fez com que nós conseguíssemos avaliar quais eram as regiões e hospitais que estavam desabastecidos. O apoio foi feito tanto do Estado para os municípios, como de município para município. Por exemplo, uma determinada região lá tem 10 medicamentos importantes nesse quesito intubação. Eventualmente, uma outra só tem 2, elas acabavam se ajudando, se cooperando, aguardando o recebimento de novos produtos. Normalmente, os secretários de Estado apresentam os dados da pasta às comissões e, na sequência, os deputados têm a oportunidade de fazer perguntas. Nessa reunião, não foi possível seguir esse protocolo, em razão do secretário precisar se ausentar para receber mais um lote de vacinas junto com o governador João Dória. Os questionamentos serão encaminhados à secretaria via e-mail e, em outra ocasião, o secretário será novamente convidado para conversar com os membros da Comissão de Saúde. A gente tenha essa conversa só de perguntas e respostas com o secretário numa próxima oportunidade que não será distante desta data. Eu acredito que o secretário precise se retirar e dou ao senhor a liberdade para isso, para que o senhor cumpra também com as suas funções e continue trazendo as vacinas, porque a gente também precisa delas. Eu ainda não tomei, eu acredito que muitos colegas aqui ainda não tomaram, mas estou ansiosa esperando, e isso também é trabalho do senhor, do governador, e eu sei que os senhores estão empenhados nisso. Então, agradecemos em nome da comissão, secretário, e aguardamos também um agendamento para um novo encontro. Aí você acompanhou, né, o resumo da reunião da Comissão de Saúde, que conversou com o secretário estadual de Saúde, Jean
Gorenstein. Vamos falar agora sobre o dia 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, a doença que é considerada a maior causa de cegueira permanente no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O problema abrange cerca de 65 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 4,5 milhões de ocorrências de perda total de visão, de acordo com os dados da Associação Mundial do Glaucoma. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico Daniel Canlotti. Ele é oftalmologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite. É um prazer tirar essas dúvidas sobre o glaucoma, que é uma doença tão importante e, na maioria das vezes, silenciosa. Doutor, vamos explicar aí de forma didática, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira permanente no mundo e também no Brasil, de acordo, né, com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Explique detalhadamente como desenvolve-se essa doença. Então, glaucoma é uma neuropatia óptica em que a gente tem a perda das fibras nervosas, de onde você vai levar a informação da visão do olho para o cérebro. E essa perda, ela no início ela é silenciosa na maioria dos casos, porque o glaucoma de ângulo aberto, ele vai afetando o campo visual bem periférico, e isso vai evoluindo, aos poucos a pessoa vai perdendo a visão periférica, e quando ela percebe uma baixa visual, ela começa a ver que a visão está ruim. Mas como esse problema é irreversível, o medicamento que você utiliza é para estabilizar o quadro. A gente não tem como reverter. E o principal fator de risco nesses casos seria o aumento da pressão intraocular. Então, a gente tenta controlar a pressão, abaixar essa pressão intraocular, para evitar que essa pressão intraocular acometa e diminua cada vez mais o campo visual. Agora, doutor Daniel, o glaucoma atinge aí 2 a 3% dos indivíduos acima de 40 anos. Quais que são os principais sintomas? Na maioria dos casos, os sintomas são silenciosos no início, isso que é perigoso. Existe alguns tipos de glaucoma que podem causar dor, mas são uma porcentagem bem pequena. Na maioria dos casos, a pessoa enxerga 100%, ela vai perdendo o campo visual e não percebe, e muitos pacientes perguntam, mas o olho fica vermelho, arde, alguma coisa baixa visual? No início, não. Então, esses pacientes, por terem um sintoma que é silencioso, não percebem. E se eles não passam de rotina com seu oftalmologista, principalmente após os 40 anos, e com histórico familiar de glaucoma, eles não percebem. Só vão perceber quando já houve uma perda grande dessas fibras, uma perda grande no campo visual, e a gente não consegue mais regenerar, e sim estabilizar desse momento em diante. Agora, doutor Daniel, o senhor comentou a questão de regenerar, né? O glaucoma, ele tem cura? Na verdade, o glaucoma a gente tenta manter, estabilizar a pressão intraocular para evitar que essa pressão alta vá piorando essas fibras nervosas e piorando esse campo visual. Então, a partir do momento que a gente descobre que essa pressão está alta, existe uma alteração do nervo óptico, uma escavação aumentada, a gente precisa entrar com o colírio hipotensor para aumentar a drenagem. Funciona como se fosse um ralinho, né? Você produz e precisa filtrar, mandar embora esse líquido, seria o amor aquoso. Se você produz muito e vai drenar pouco, a pressão aumenta. Então, esses medicamentos vão tentar diminuir a produção ou aumentar a drenagem, fazendo assim com que essa pressão diminua, e diminuindo essa pressão a gente tenta estabilizar, mas reverter o que já perdeu, por enquanto, não é possível com medicamentos. Agora, doutor, outro fator interessante, o senhor explicou do colírio, né? Existe algum outro tipo de medicamento que seja usado aí, medicamento de ponta, no tratamento do glaucoma? Sim, na maioria dos casos a gente inicia com colírios, porque existem diversos colírios. Quando um não funciona, a gente associa a outro, então troca o colírio. Mas existem casos que só os colírios não conseguem abaixar essa pressão para um limite que a gente necessita para não ter essa perda. Então, em muitos casos é indicado cirurgia, que seria a trabeculectomia, e também existem alguns tipos de laser que você consegue melhorar um pouco essa drenagem desse humor aquoso, que seria esse líquido, e alguns implantes que você faz de alguns estentes para ajudar também nessa drenagem. Então, seria um procedimento um pouco menos invasivo,
mas na maioria dos casos a gente tenta diminuir essa pressão com colírios. A partir do momento que a gente não consegue mais só com os colírios, a gente começa a pensar nesses procedimentos e até mesmo cirurgia. Agora, doutor, outra coisa que é importante, né? E nos dias de hoje a gente fica até muito preocupado, fica muito na tela do celular, fica muito na tela do computador, ou muitas horas vendo televisão, né? Me lembro quando eu era criança, meu pai falava, não assista a televisão próximo da tela. Isso realmente pode causar complicações aí oftalmológicas? Isso não teria associação com glaucoma, mas teria muita associação com ressecamento ocular. Então, se você está muito tempo no celular, no computador, vendo TV, você esquece de piscar o olho. Então, esse esquecer de piscar o olho vai fazer com que essa lágrima evapore e o olho resseque. Então, o ressecamento ocular está muito associado e o uso muito de celulares e computadores, principalmente por crianças, podem causar um aumento do grau até os 7 anos de idade e um desconforto, cansaço ocular no final do dia. Doutor Daniel, uma outra pergunta que é importante em relação ao glaucoma, como o telespectador pode prevenir essa doença? A prevenção principal seria a consulta de rotina com o seu oftalmologista, porque como não existem os sintomas, a gente precisa passar com o oftalmologista, principalmente após os 40 anos, com histórico familiar de glaucoma, você precisa passar, aferir a pressão do olho, com essa aferição a gente consegue medir, ver se ela está alta, aferir o fundo do olho, avaliar o nervo óptico, as fibras nervosas com alguns exames complementares e, quando for necessário, solicitar exames como campo visual, tomografia de coerência óptica para melhor avaliação dessas fibras e acompanhamento. Então, a maior prevenção é a sua consulta com o oftalmologista anualmente, preventiva, para que a gente detecte esse problema precocemente e comece a tratar para evitar complicações. É legal a gente deixar claro para o nosso telespectador, então, o que é importante? É a visita ao oftalmologista anual, depois dos 40 anos, e a prevenção é essa, né? Essa é a maior forma de prevenção, porque quanto mais a doença for descoberta de forma precoce, maior a chance de cura, é isso mesmo? Sem dúvida. Então, como os sintomas são silenciosos na maioria dos casos, é importante esse acompanhamento, essa prevenção, essa avaliação pelo menos anual com pacientes acima de 40 anos e fazer essa consulta com o seu oftalmologista, não deixar para passar só quando sentir algum problema, que algumas doenças, não só o glaucoma, oculares, são silenciosas e devem ser detectadas o mais precoce possíveis, como a retinopatia diabética, problemas como roturas na retina. Então, existem problemas silenciosos que devem ser tratados para evitarem sequelas e complicações futuras. Agora, doutor, é importante, né, a gente fazer um esclarecimento de uma forma geral, né? A pessoa, com o passar dos anos, né, e aí a gente citou a partir dos 40 anos, pode apresentar dores de cabeça, algumas dificuldades de visão, pessoas que nunca tiveram problema nenhum de visão. Por que isso acontece, hein, doutor? Sim, porque também, por coincidência, a partir dos 40 anos, a gente começa a perder um pouco a capacidade de foco da nossa musculatura ocular. Então, o foco de perto vai ficando cada vez mais longe a partir dos 40 anos. Seria a presbiopia. Então, a presbiopia teria um sintoma que seria essa dificuldade de enxergar de perto, que a gente precisa ir afastando os papéis para leitura e a gente tem essa dificuldade precisa de luz para ler melhor. Então, essa presbiopia não tem a ver com glaucoma. Pode ter uma coincidência pela idade, mas é um sintoma que, com a idade, pela fisiologia do corpo, a gente vai perdendo a capacidade de contração e acomodação da musculatura ocular para conseguir enxergar os objetos mais próximos. Agora, doutor, outro fator, e a gente voltando ao glaucoma, né? Em que estágio, né, a doença causa cegueira permanente? É só aquele estágio que o paciente não procurou ajuda cedo, não fez uma forma aí, um acompanhamento necessário, ou tem casos da doença que elas evoluem de qualquer forma para a cegueira permanente? Principalmente são esses casos que a gente detecta mais tardio, o paciente não utiliza os colírios ou o tratamento correto, então esse problema vai evoluindo se esse paciente não utilizar o colírio corretamente. Em raríssimos casos, como eu falei, com uma porcentagem menor, existe o glaucoma de ângulo fechado, que nesse caso o paciente pode sentir dor, uma perda mais rápida desse campo visual e do nervo óptico, das fibras.
Nesse caso, pode ter uma perda mais rápida. Então, a chance desse paciente com glaucoma de ângulo fechado sentir dor e não tratando logo perder a visão seria mais rápido. Mas, na grande maioria dos casos, seria um glaucoma de ângulo aberto em que a perda é lenta e progressiva. Então, a cegueira desses pacientes seria mais quando já existe um processo lento que ele só descobre muito avançado. Agora, doutor, nesse 26 de maio, que é o dia aí, né, de prevenção, dia que a gente fala muito sobre o glaucoma, eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para o nosso telespectador para ter os devidos cuidados, a partir do momento que foi diagnosticado com a doença, como deve proceder. O senhor fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, deixando para o nosso telespectador essa mensagem. Sim, principalmente nessa época de pandemia, muitos pacientes deixam para lá algumas doenças que são importantes no acompanhamento de perto, como glaucoma, a degeneração macular. Então, o tratamento deve ser seguido, deve ser mantido, todos os cuidados vão ser utilizados para poder fazer o exame, mas não deve ser largado esse acompanhamento, o uso dos colírios e a visita no seu oftalmologista, principalmente por problemas silenciosos como glaucoma, como eu falei. A gente deve detectar precocemente, então a visita com o seu oftalmologista, a saúde ocular também é muito importante para evitar uma complicação e uma sequela no futuro. Também, como eu falei, do diabetes, a retinopatia diabética, se o diabético não passa de rotina e não detectar precocemente fazendo um tratamento com laser, ele pode ter uma evolução e uma sequela muito maior do que se ele tratasse precocemente como um paciente que tem um glaucoma. Então, o importante é isso, a visita com o seu oftalmologista de rotina, pelo menos anualmente, mesmo sem sentir sintoma, principalmente depois de 40 anos, com histórico na família, e isso vai fazer com que a sua visão, a sua saúde ocular permaneça por muito tempo e a sua visão permaneça 100% por muito mais tempo. Doutor Daniel, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, trazendo esse assunto tão importante aí, que é o dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Certo, mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp, falando aí da importância do tratamento e da prevenção do glaucoma, uma das doenças aí que causa cegueira permanente na população. E a Organização Mundial de Saúde confirmou que a variante indiana do novo coronavírus já foi detectada em mais de 50 países. Segundo especialistas, ela é mais contagiosa e mais resistente às vacinas. Mas estudos ainda não são conclusivos sobre a relação da nova variante com quadros mais graves da Covid. A Organização Mundial de Saúde também afirmou já ter recebido informações de fontes não oficiais indicando que a variante indiana foi encontrada em nações que são referência no combate à pandemia, como a China e a Nova Zelândia. Pouco mais de 4 meses depois do início da vacinação contra a Covid-19, 43 milhões de brasileiros já receberam ao menos uma dose da vacina, cerca de 20,3% da população. Desse total, 21 milhões de pessoas, ou 10,2% da população brasileira, estão imunizados com as 2 injeções de vacinas anti-Covid da Coronavac, da Oxford AstraZeneca ou da Pfizer. Embora a taxa alcançada seja importante, ela indica que o ritmo da campanha de vacinação ainda está baixo no país, com cerca de 20 dias de atraso em relação à previsão atualizada do Programa Nacional de Imunizações. A falta constante de insumos importados para produzir as vacinas é a principal razão alegada pelos laboratórios para esse atraso. Em números absolutos, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países que mais vacinaram, mas em números relativos está na 73ª colocação. Atualmente, aplica-se em média 710 mil doses por dia, ritmo 29% inferior à quantidade mínima desejada de 1 milhão de doses diárias para países com dimensão do Brasil. Nos Estados Unidos, metade dos cidadãos aptos a tomar as vacinas contra o novo coronavírus já está imunizada. Até ontem, 129 milhões de pessoas receberam todas as doses indicadas da vacina anti-Covid da Pfizer, da Moderna ou da Janssen. Mundialmente, as ilhas Seychelles, arquipélago da África Oriental,
possuem o maior número de vacinados contra a Covid-19 em proporção à população, com 6 em cada 10 pessoas imunizadas. Mas apesar disso, esse país insular africano isolado no Oceano Índico, com cerca de 100 mil habitantes, viu os casos de Covid aumentarem no mês de maio e as medidas restritivas precisaram ser adotadas outra vez. Uma questão levantada diante da nova crescente de casos da doença foi a eficácia das vacinas da Sinopharm, Oxford, AstraZeneca, Sputnik V aplicadas no país. As autoridades de saúde das ilhas Seychelles acreditam também que o relaxamento das restrições em março e nos feriados do mês de abril, intensificando o turismo local, ocasionou a recente alta de casos da Covid-19 no país. Sem depoimento marcado para hoje, a CPI da Covid deve votar mais de 200 requerimentos pendentes. Entre eles estão pedidos para a convocação de 9 governadores, 12 prefeitos e ex-prefeitos. Os senadores pretendem chamar ao colegiado governadores de capitais onde a Polícia Federal investiga o possível uso irregular de verbas públicas voltadas à medida de combate à pandemia de Covid-19. Os senadores estudam também a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ouvido em 6 de maio, e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depois, nos dias 19 e 20 de maio. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, considera que Eduardo Pazuello mentiu durante o depoimento e, por isso, deve falar novamente ao colegiado federal. E aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Rafael Silva, do PSB, conquistou para o município de Santa Rosa uma emenda de R$100 mil para a compra de um aparelho de anestesia para a Santa Casa. Os pedidos dos recursos foram feitos por autoridades da cidade e salientaram que esse é um ganho importante para o setor da saúde. Recentemente, o parlamentar conseguiu para Santa Rosa mais de R$500 mil para a melhoria da cidade. São R$150 mil para a compra de uma van para atendimento de pacientes e R$350 mil para investimento na construção de uma arena esportiva, campo society de grama sintética, cercado e mini quadra de basquete. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É rapidinho. Até já. Você acompanha Jornal